Olá, meu nome é Jonathan Oliveira Santana, sou estudante de língua estrangeira na UFBA e o tema da minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa sobre colonialidades e decolonialidades em aulas de inglês em escolas públicas de ensino médio em Salvador. Essa comunicação apresenta resultados do plano de trabalho realizado como bolsista PIBIC. O objetivo desse plano consiste em pesquisar colonialidades e decolonialidades no ensino da língua inglesa em escolas públicas, enfocando os recursos didáticos e tecnológicos empregados nesse contexto, bem como os conteúdos ensinados em sala de aula. Essa apresentação traz resultados em linhas gerais da observação de aulas em 5 colégios estaduais e uma instituição federal, somando mais de 30 aulas, seguindo os pressupostos da pesquisa etnográfica. Para análise foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como uma das referências a Base Nacional Comum Curricular e outros textos sobre educação linguística de inglês. Sobre as escolas estaduais. Como resultados, analisamos que, no que se refere às observações de aula, na maioria das escolas estaduais predominaram esforços na promoção da comunicação em inglês e assuntos ligados à realidade sociocultural dos estudantes, aliando-se, portanto, aos princípios da educação linguística crítica, com alguns diálogos com a pedagogia decolonial. Escolas estaduais e as praxis decoloniais. Existe o descentramento de países hegemônicos para contemplar o sul global. Existem atividades que falam sobre o Quênia, por exemplo. Discussão sobre diversos ingleses. Existe uma atividade que fala sobre o dialeto crioulo da Jamaica. E um outro exemplo é no tópico cumprimentos. O professor trouxe formas de realizá-los em diferentes países ao invés de enfocar apenas no inglês padrão. Escolas estaduais e alguns desafios. O tempo limitado para as aulas, comprometendo a formação para o uso da língua e discussão de temáticas relevantes. As aulas são de 40 minutos à noite e 50 minutos pela manhã e é só uma aula por semana. Isso acaba dificultando o aprendizado e até o interesse dos alunos nas aulas. A falta de equipamentos para o uso de recursos audiovisuais e materiais. Algumas escolas não têm o retroprojetor ou caixa de som para poder utilizar e muitas delas também não têm o livro didático. Isso acaba afetando em como o professor dá aula e em como os alunos recebem esses conteúdos. A ausência de estudantes em algumas aulas. Principalmente à noite, há uma falta muito grande de alunos e isso acaba implicando no cancelamento das aulas porque não tem como dar aula sem alunos. Paralisações que implicaram no cancelamento das aulas. Durante as observações existiram algumas paralisações que acabaram atrasando os conteúdos dos professores e também as observações. A inexistência da configuração de um contexto de estímulo ao aprendizado e principalmente à prática da língua estudada. Os alunos não se sentem estimulados a usar a língua por ainda partirem da ideia de que é impossível aprender inglês na escola. E esse pensamento ainda é muito difundido e isso acaba afetando a forma como eles olham para a matéria e acabam não tendo estímulo para aprender mesmo. E daí não tem tempo para o uso da língua nem dentro da sala de aula, nem fora dela. Sobre a instituição federal. Existe ênfase na comunicação verbal, com abordagem também do conhecimento sistêmico, como gramática, estímulo ao uso da língua para fins comunicativos e configuração de uma identidade linguística de falante. Os alunos têm a aula ministrada em inglês, eles falam inglês entre si. Êxito no desenvolvimento da competência comunicativa. Existem atividades de diálogos que os alunos participam falando inglês. Então, há bastante estímulo da comunicação na instituição federal. Porém, na instituição, existe uma ausência do enfoque em princípios alinhados à educação linguística crítica e decolonial. Não existem atividades que promovam o pensamento crítico e nem conversem com a realidade sociocultural dos alunos. Considerações finais. Percebemos que não é fácil encontrar um equilíbrio entre o ensino de inglês para fins de formação de falantes dessa língua e a abordagem de conteúdos de relevância social que contemplem questões raciais e de gênero para decolonizar a sala de aula de língua estrangeira. Esse mesmo fenômeno foi observado em outras pesquisas e, como constatamos, permanece como um desafio para uma educação linguística crítica e decolonial. Essas são algumas referências usadas no trabalho. Obrigado.